Boa noite, presidente Cibele, aos demais vereadores mirins, aos meus colegas vereadores, aos pais, às pessoas que nos acompanham aqui e quem nos acompanha, então, pelas redes sociais. Quero começar parabenizando o presidente desta casa, o vereador Diego, pela ideia. Eu acho que rejuvenesceu nós, vereadores, nos trouxe um sangue, digamos, quase novo. Temos aqui o Divan, que é o nosso colega mais antigo aqui na Câmara, mas eu acho que a própria fala do Divan demonstra isso, que vocês oxigenaram a vida dessa casa. Eu acho que a passagem de vocês, por incrível que pareça, eu acho que oxigenou, deu mais vida a essa casa. Nos ensinou muito, de verdade, a gente aprendeu muito com vocês, porque ser vereador não é fácil. E eu vou tentar mostrar um pouco disso, porque cada um de vocês fez uma proposta, fez algum projeto de lei, alguma coisa, e os colegas de vocês devem ter dito, se fosse eu teria feito tal coisa, se fosse eu teria pedido tal coisa. Assim é o trabalho do vereador. Tudo que tu diz sim para um bairro, não vai ter para o outro bairro. As pessoas, a Marina, a minha vereadora Mirim, então, que ela colocou o nome do menino Bernardo, tem gente que pode dizer, não, poderia ser outro, poderia... Então, as pessoas têm ideias diferentes. E a gente lida com isso no dia a dia. Aprender a viver, a conhecer vocês, de verdade, para nós, foi uma das melhores coisas, eu acho, do ano, porque a gente passa aqui fazendo uma coisa que talvez não apareça. A gente tem uma imagem tão ruim como político. E a gente se esforça, de verdade, aqui, a defender o que a gente acredita. Mas eu quero começar com a Sabrina, né? Agradecendo, o Jair, então, teve que sair e me pediu para mim falar de ti. Falar de ti é tão fácil, né? Já que eu conheço toda a tua família, conheço teus tios. Então, uma pessoa tá aí, extrovertida, uma pessoa faceira, alegre, braba, que é uma capixaba, né? Faca na bota. Mas que vocês veio aqui e coloca de uma maneira tão simples, tão fácil, que tu não perca nunca essa alegria e esse teu jeito de ser, que tu sabe que eu amo de paixão, porque eu te conheço já há muito tempo. Então eu ainda brinquei com ela, foi Deus que fez o Jair ter um problema e ter que se retirar, para eu poder também falar um pouquinho de ti, porque eu tenho um carinho muito grande por ti e pela tua família. A Marina, minha vereadora mirim, quando eu te vi lá na Festa do Peixe, lá em Esperança, a gente vê que tu não é uma adulta ainda, que tu é uma criança ainda, é uma adolescente. Ali eu tive outra imagem, porque quando a gente vê vocês aqui falando, vocês parecem tão adultos, tão grandes, tão empoderados aqui na frente, que é invejável. Eu queria ter essa coisa que vocês tiveram aqui em 4 sessões. Eu posso dizer que eu não me lembro de um suplente que tenha assumido essa Câmara, o cargo de vereador, que tenha tido essa desenvoltura, essa tranquilidade de falar aqui, como vocês todos. Todos vocês. A gente se apavora com essa desenvoltura. Parabéns a vocês. E podem ter certeza, eu me orgulho muito que eu fiz um curso de datilografia, que vocês nem sabem o que é. Vocês, no futuro, vocês vão botar no currículo de vocês. Vereador mirim. E, com certeza, isso tem um peso. Cibele, querida, do Ramaz eu não posso deixar de comentar pelo seguinte, quando eu tinha a tua idade, meu pai tinha uma lancheria aqui. Trabalhava de garçom na lancheria aqui. E eu tive a oportunidade, meu pai veio do Oriente Médio, meus avós, por parte de mãe, vieram expulsos da Alemanha, vieram fugidos da guerra. Então, meus avós são, um é suíço e outro é alemão, tanto que eu estou tentando até a nacionalidade alemã. Meu pai veio com 17, mudaram os documentos, 18 anos, porque na guerra de 48, durante a noite, ele foi expulso, a família dele. Eles tiveram que atravessar o deserto, passando ali perto do Mar Morto. Eu nunca falei isso aqui na Câmara de Vereadores, e não é uma questão de crítica ou coisa assim. É só para a gente ter um pouco de cuidado.
Então, meu pai foi, e eu, quando tinha a tua idade, veio um primo meu, porque o meu pai veio para cá com 18 anos, sem saber falar uma palavra de português. Saía de carroça nos interior vendendo tecido, que na época se vendia como mascate. E eu, daí, quando um primo meu veio de lá do Oriente Médio para cá, eu tinha quase 14 anos, tua idade mais ou menos, e me convidou para mim ir para lá. E o sonho do meu pai, porque nunca mais ele tinha visto os parentes dele. Os pais dele já tinham falecido. Ele, com 18 anos, nunca mais teve oportunidade de ver a sua família. Então, eu fui para lá, tive essa oportunidade. Com 14 anos, eu morei na Jordânia. Morei 1 ano e meio, tive essa experiência, voltei, não me tornei um guerrilheiro. Depois, eu fui para o quartel aqui no Brasil, servi 11 meses, saí cabo EV, cabo reservista. Terminei o ensino médio e fui de novo morar no Oriente Médio. Daí minha família foi junto, minhas 2 irmãs, uma tinha 5 anos e a outra tinha 8 anos. Nenhuma das duas foi estuprada, nenhuma das duas casou lá por obrigação, voltaram solteiras as duas. A minha mãe, até hoje, fala muito bem dos países árabes. Existem pessoas ruins aqui, lá, em tudo que é lugar. Concordo contigo. Essas pessoas do Hamas merecem a pena de morte, se é que existe pena de morte, ou existisse, deveriam sim. Nenhuma religião prega a morte de alguém. Nem muçulmano, nem católico, nem evangélico. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque isso atinge muita gente. Eu, quando estive na Jordânia, eu não pude visitar onde meu pai nasceu. Porque como eu tinha o carimbo da Jordânia, eu teria que ir para o Egito e daí voltar para Israel, para daí ir lá ver. Podia até o Mar Morto, que é na divisa. Então ninguém é a favor do Hamas. Mas nós vivemos hoje numa intolerância tão grande que as pessoas julgam. O Código de Hammurabi, que é da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, hoje é o que nós estamos falando. Eu não digo que Israel não deva entrar lá e matar os terroristas. Tem que matar todos os terroristas, se for o caso. Mas é impossível que não se tenha ainda inteligência para matar os terroristas. Não dizimar um povo inteiro, crianças. O meu pai, na segunda intifada que teve, que é a Guerra das Pedras, que se diz, a primeira foi em 83 e a segunda foi em 93. Meu pai teve um câncer, meu pai já é falecido, e o médico dele, meu médico disse, se ele quiser se despedir dos parentes dele, de alguém lá, é a hora, porque ele não vive mais que 6 meses. Ele tinha leucemia, ele foi para lá, foi para a Palestina, então, para a Cisjordânia, e um dia ele conseguiu ligar, porque quem tem leucemia, quem já passou com algum parente, a pessoa não pode se estressar. E o meu pai conseguiu uma ligação, e nós tínhamos que resgatar ele, buscar ele. Porque eu disse, pai, calma, eu nunca vou esquecer isso que eu disse para ele no telefone ainda. Calma, calma, você não pode ficar nervoso. Ele disse, como é que eu não vou ficar nervoso? Eu tenho um corpo de uma pessoa morta na rua desde manhã e não se consegue lá tirar. Então, viver num país desses faz parte, é bom para a gente ver o quanto a gente vive bem no Brasil, independente da política perversa, seja de direita ou seja de esquerda. Eu, dias atrás, eu falava com uma pessoa que protege os animais. Daí eu fazia parte do conselho da comunidade, eu peço desculpa se eu vou me estender um pouco, mas eu disse para a pessoa, nós aqui na prefeitura, tu tem que cuidar do presídio, por exemplo. Daí o que ela me disse? Tem que matar todos esses presos. Ela protege os animais. Tem gente que diz que tem que matar todos os animais, não dá para dar dinheiro para o canil. E daí, quem que tem razão? Eu só gostaria um pouco que as pessoas pensassem um pouco. Os alemães sofreram tanto na Segunda Guerra, os judeus sofreram tanto na Segunda Guerra. Será que essa é a política correta? Nós tivemos o Iraque, um país destruído por causa da guerra, por causa do terrorismo. Para terminar com o terrorismo, terminaram com o país inteiro, o Afeganistão, Paquistão,
Síria, Líbano. Então não é uma questão religiosa, gente. Olhem quando um louco entra numa escola na Europa, nos Estados Unidos, e mata alguém. Se aparecer a religião do cara que matou, é muçulmano. Se não é muçulmano, não aparece a religião. Vocês já notaram isso? Nós hoje ainda não conseguimos conviver brancos com negros, com indígenas, com pobres, com ricos. Eu vejo pessoas com doutorado e ignorantes. Eu sempre digo, a minha mãe tem até a 5ª série, é uma pessoa muito mais culta, muito mais pura do que muita gente com doutorado. Então, que vocês levem isso para a vida de vocês. Leiam sempre 2 jornais, um de direita e um de esquerda, e tirem a conclusão de vocês e defendam a ideia de vocês. Mas eu vejo, por exemplo, a Assembleia de Deus, o quanto já se perseguiu essas pessoas. Lembra quando se falava de um crente? E hoje tu fala a mesma coisa, não pode. Jamais alguém mataria em nome de Deus. Não existe isso, gente. Existem crianças, existem pessoas. E esses, é que nem as facções, não dá direito de nós chegar no Rio de Janeiro e acabar com uma favela inteira para acabar com a facção. Não é assim que a gente resolve o mundo. Mas, enfim, eu peço desculpa. Eu não tinha falado aqui ainda na Câmara sobre isso, mas eu não poderia deixar de dizer, só porque é uma coisa que me atinge a mim, na minha vida. E eu vivi lá, fui muito bem tratado. E vou dizer para vocês, morei na Espanha, morei no Uruguai, e não troco o Brasil por nada nesse mundo. Nós vivemos num paraíso. Eu estava semana passada sentado na frente do mar e fiquei pensando, 2023 e nós ainda estamos discutindo se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Se nós temos que a vacina é boa ou é ruim. Gente, nós somos seres humanos. Nós temos que nos proteger e não desejar a morte de ninguém. Eu acho que essas pessoas que fazem o mal, seja lá ou seja aqui, tem que ser castigadas, tem que ser condenadas. Mas eu agradeço a vocês, de verdade, pela experiência de vocês, e obrigado de coração, presidente Sibeli, parabéns. Foi uma das primeiras que demonstrou a desenvoltura, já concorreu, e vocês concorreram a vereador, não pedindo voto, mas fazendo um vídeo. Então, vocês já passaram uma etapa. E que vocês sigam muito em frente e levem essa experiência, porque para mim, é um grande orgulho ser político, ser vereador. Assim como todos os meus colegas, eu tenho certeza. Obrigado.